do IBGE na região, Sorriso e região, e hoje nos brinda com a sua vinda aqui à nossa bancada para a gente bater um papinho, né? Final de ano, 2023, foi ainda um ano muito importante porque o censo não finalizou, não é, no ano anterior, né, Pedro? Então foi de muito trabalho também para vocês. Bom dia. Exatamente, bom dia a todos, amigos aí da Rádio Sorriso. Em tempo ainda, feliz ano novo a você, a toda a equipe do IBGE também. Isso, em 2024 muito bom para todos. Amém. E a nossa gratidão também pela sempre pronta disponibilidade em nos atender para trazer informações que são pautadas, né, nas estatísticas, balizadas, nas pesquisas e tudo mais. IBGE em 2022, 2023, aliás, foi fechando o censo aos poucos, não é? Isso. E ainda, eventualmente, são divulgados dados. No finalzinho do ano, teve algumas outras situações que nós não havíamos abordado aqui ainda divulgados, né, Pedro? Isso, perfeito. Realmente foi um ano muito desafiador, porque o IBGE, né, as pessoas têm que saber, o IBGE não faz só censo. São centenas de outras pesquisas que nós fazemos, e aqui na agência de Sorriso, né, nós temos uma equipe aí de 7 agentes de pesquisa que me ajudam a coletar esses dados de várias outras pesquisas sociodemográficas, pesquisa agropecuária, pesquisa econômica. Então, é muita coisa que a gente teve que lidar, e incluindo essa finalização desse censo, que temos aí feito essa divulgação a conta-gotas, porque rola toda uma análise, né? São dados tratados agora, eles estão sendo tratados. Exatamente. No dia 22 de dezembro, o IBGE divulgou as informações de cor ou raça, né? Então, a cor da população brasileira. Historicamente, o IBGE divide os grupos populacionais do Brasil em 5, né? Brancos, pretos, pardos, amarelos e indígena. É um quesito autodeclaratório, é o que as pessoas acham que elas são. Como elas se declaram, como no elas caso, se declaram como termos cor de ou raça. Exatamente. Certo. Então, em Mato Grosso, nós tivemos aí no censo 2022, 32% das pessoas se declarando brancas, 9,9% se declarando pretas, né, quase 10%, 56% pardo, e aí pardo é uma mistura de cores, né? Branco com preto, preto com indígena, essa mistura aí que... Asiático com branco ou Perfeito. com preto, independente. Isso, é a exatamente. mistura das cores, no caso. Amarelo seria as pessoas de origem asiática, e indígena, os povos originários aí, né, do nosso país, que ficou em 1,5%. Amarelo é 0,3%, é quase desprezível estatisticamente, mas temos aí, né, os japoneses, chineses, coreanos. Pessoas que se declaram assim, né? Exatamente. É importante lembrar disso. Diga, Pedro. Não, e dos 141 municípios de Mato Grosso, nós tivemos um município em que a população é predominantemente branca, né, que é Terra Nova do Norte. Somente Terra Nova do Norte. Isso. Em 2010 eram 22 municípios, agora só um município com a população predominantemente branca, que é Terra Nova do Norte. E 2 municípios com população indígena predominante, que é Campinápolis e Nova Nazaré, que ficam dentro de reservas indígenas. Então, historicamente, já são municípios em que a maioria é indígena, né? Importante esse esclarecimento. Para Sorriso, especificamente, os dados também, nesse sentido, foram tabulados agora, estão fechados, e mudou essa condição aí do nosso município também, né, Pedro? Exatamente. Em 2010, Sorriso era predominantemente branca, a população, e a gente sabe, né, o histórico aqui da colonização indica isso, mas pelo fato de Sorriso ter tido um crescimento muito grande de população e essa migração externa, né, vindo para Sorriso, agora trocou, né? Nós tínhamos em 2010 53,1% de população branca, agora nós temos 41,8%. Ao mesmo tempo, nós tivemos, em 2010, 41,5% de população parda, que agora representa 50%. Exatamente 50% da população de Sorriso é composta por pardos. O número de pretos também aumentou, era 4,5%, agora é de 7,9%, quase 8%. Amarelos diminuiu, era 0,7%, foi para 0,2%, e indígenas, que é praticamente desprezível, que era 0,06%, agora é 0,05%. Então, não temos muitos índios aqui em Sorriso. A população de amarelos asiáticos diminuiu um pouco em relação ao que tinha em 2010. Isso é termos relativos, porque pode até ser que tenha, em termos absolutos, a população tenha aumentado em termos de pessoas asiáticas. Mas em comparação com 2010, proporcionalmente houve uma diminuição. É porque a estatística fala que na porcentagem, o índice em relação aos demais, né? Então, esse é o X da questão. Exatamente. Então, assim, a população parda, ela predomina hoje em Sorriso. Isso se deve a 2 fatores, principalmente a migração de pessoas que vieram para cá e também, como a pesquisa autodeclaratória, às vezes uma pessoa que em 2010 poderia ter se declarado branca,
ela se assumiu como parda. Então, não é o IBGE que fala, você tem tal cor, é o que a pessoa acha. Ela responde como ela quiser, no caso, Perfeito. nessa Ao situação. mesmo tempo, por exemplo, a gente vê que o número de pretos aumentou, pode significar que tenham vindo mais pessoas pretas para Sorriso, mas também pessoas que se declaravam como pardas passaram a se declarar como pretas, se assumiram como pretas. Então, essa é a questão da identidade que a pessoa assume aí em relação à cor ou raça dela, a origem dela, a história dela e tudo mais. Para Né? quem eventualmente queira mais detalhes, esses dados estão disponibilizados já online pela internet? Exatamente. A gente pode acessar lá? As pessoas podem acessar o hot site do censo, que é censo2022.ibge.gov.br, e lá elas vão ter acesso a informações detalhadas por município. A gente ainda vai fazer essa divulgação por setor censitário, por bairro. A gente vai conseguir saber os bairros de Sorriso que tem a população predominantemente branca, predominantemente parda. Onde mora mais gente ou não. Isso é importante também a gente Isso tudo poder vai ser trazer. detalhado em breve. Ainda está sendo somado, ainda está sendo computado. Isso. Muito E já bem. adiantando, Marlene, no dia 2 de fevereiro agora, o IBGE vai fazer uma divulgação de todas as coordenadas dos domicílios que foram coletados. Então, assim, claro, a pessoa vai clicar num ponto, ela vai saber que ele tem um domicílio, não vai estar o nome da pessoa, nada, porque são informações sigilosas, mas vai mostrar todo o caminho percorrido pelos recenseadores e todos os domicílios que ele visitou ao longo dessa coleta aí de 10 meses que a gente teve, para mostrar, realmente nós passamos em todos os lugares, né? Perfeito. E além dessa questão das pessoas, do censo, as outras pesquisas do IBGE têm um olhar importante para a economia, né, Pedro? Hoje, dados que se usam e até para dar, por exemplo, RGA para servidor, o aumento do salário, etc. O IPCA, por exemplo, as alterações, né? Isso. O IPCA, ele é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né? Uma pesquisa que mede a inflação. Então, o IBGE acompanha as famílias de 1 a 40 salários mínimos de renda em regiões metropolitanas do Brasil. Ele não acompanha, curiosamente, Cuiabá não participa, mas Campo Grande participa desse acompanhamento para a renda do IPCA. Pelo número de gente que reside, de pessoas? Exatamente. Tá para entrar, acho que a partir de 2025 tá para entrar a região metropolitana de Cuiabá, que compreende ali Cuiabá e Várzea Grande, né? Tá para entrar no IPCA. Então, só para a gente comparar, né? Nós fechamos o ano de 2022, dezembro de 2022, com o IPCA de 5,79%, né? Uma inflação de 5,79%. E agora, em dezembro de 2023, um IPCA de 4,62%. Então, houve uma desaceleração da inflação, principalmente a questão dos preços de alimentos, né? Relacionado ao ano anterior. Então, isso é um fator positivo. Sim. Não é que não tivemos inflação, ela desacelerou em relação ao que tivemos em 2022. Lembrando que em 2022 ainda estávamos saindo de uma pandemia, a gente tinha, né, outra realidade. Uma outra realidade, exatamente. Então, 2023, nesse sentido, foi muito mais interessante. E também isso impactou, as pessoas perceberam a questão da carne, né? Por exemplo, o preço do o preço quilo da carne, no geral, ele caiu quase 10% em 2023. Só que a gente tem alguns fatores que explicam isso, né? A gente teve um aumento no abate de bovinos em 2023. Inclusive, é uma pesquisa que o IBGE também faz, abate de animais. A nossa pesquisa da pecuária municipal, que mede o efetivo de bovinos no país, também detectou que teve um aumento do número de bovinos, tanto agricultura extensiva quanto de confinamento. Então, tivemos um estoque de bovinos maior em 2023 em relação a 2022. Só que outra coisa que também explica essa queda no preço da carne é porque nos 3-4 anos anteriores, desde 2019, nós tivemos aumentos significativos do preço da carne. Então, só para você ter uma ideia, em 2019, o IPCA detectou um aumento de 32% no preço da carne. Nossa. Em 2020, 18% de aumento. Em 2021, 8,45%. Aí ela veio diminuindo. Em 2022, teve um aumento de 1,8%. Aumentou um pouquinho, mas muito menos. E aí a gente está nessa fase de desaceleração. Na verdade, foi uma deflação do preço da carne mesmo. Né? Regula, então, o estoque acaba regulando, né? Ter estoque acaba regulando esse preço. E isso também mexe com o mercado internacional. Se você está exportando menos carne, você tem que desovar ela no mercado interno, então isso também faz o preço abaixar. Né? Perfeito. Esse é um levantamento extremamente importante também. Produção rural também vocês olham, né? Nessas pesquisas. Isso. Em 2022, nós fechamos o ano com uma área de 19, aqui em Mato Grosso, né? 19,2 milhões de hectares cultivados em agricultura temporária, aquela lavoura temporária, né? Soja, milho, algodão, feijão. E em dezembro de 2022, essa área aumentou para 21 milhões. Então, foram quase 2 milhões de hectares a mais de área cultivada em Mato Grosso. Esse avanço, claro, é em cima de áreas de pastagem,
pastagem degradada, principmente, e também alguma abertura de área ali onde era mata mesmo, né? A gente ainda teve, em 2023, um avanço em cima dessas áreas de derrubada de mata. Sim. A produção, em 2022, tinha fechado em 82 milhões de toneladas e, em 2023, passou de 100 milhões de toneladas. Então, Mato Grosso se consolidando aí, né? 1/3 de toda a produção nacional é Mato Grosso que responde por ela, né? Isso há 15 anos atrás, Mato Grosso não respondia nem por 15%. Então, assim, o crescimento foi realmente muito forte. Um avanço grande, então, grandioso. assim, aumentou, diminuiu a inflação, aumentou a nossa produção agrícola e também diminuiu a questão do desemprego também, né? Tivemos queda nessa taxa. O IBGE tem uma pesquisa que vai em campo toda semana, inclusive aqui em Sorriso, nos municípios próximos, que a gente chama de PNAD contínua, né? Pesquisa Nacional por Amostra de... Desculpa. PNAD contínua. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. E a PNAD contínua mostrou que houve uma diminuição da taxa de desemprego que estava em 7,9% no último trimestre de 2022, quase 8%, né? Caiu agora aqui para 7,5%, 7,4%, é o que o IBGE está indicando. Então, mostra que as pessoas estão tendo mais oportunidades de emprego. Acesso, principalmente o emprego formal aqui que entra. Exatamente. O IBGE não faz essa medição do emprego formal. Eu acho que é o Ministério do Trabalho que divulga isso aí, os dados de carteira assinada, né? Ah, tá. Mas, você só pergunta, está trabalhando ou não está trabalhando? Entendi. Mas a gente sabe que pelos dados do Ministério do Trabalho, aumentou o número de emprego formal pela carteira de trabalho assinada, que aumentou também, né? Importante. Isso tudo poderíamos dizer, adiante do que você colocou aqui, fechamos 2023 bem em relação ao 2022. Com certeza, com certeza. A gente tem melhoria em muitos indicadores que o IBGE vem divulgando. Agora, 2024 preocupa, né? Uma nova pressão aí, inflação de preços, dos alimentos e tudo mais. A gente teve essa seca bem complicada também na lavoura, aí, né? No final do ano, agora que tem chovido mais. Então, a gente estima aí que vai ter uma quebra da produção agora em 2024, se comparado com 2023, mas pode ser que chegue no patamar de 2022. A produção, no caso. Exatamente, produção aqui em Mato Grosso. Mas vai ter essa queda, sim, em relação à grande produção que a gente teve de soja, milho e algodão em 2023, né? Que bom, Pedro. Importantes dados sempre que você traz quando vem. E a gente sempre deixa aqui o convite aberto, né? Para que, quando chegarem essas novidades, também você retorne para nos deixar informados. Aí são dados que são utilizados por empresários, pelo poder público, né? Para a criação das políticas públicas, enfim, para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né? Exatamente. Foi um ano muito desafiador, mas produziu bons resultados e eu acho que isso acabou impactando positivamente na economia. E o IBGE está aí. A nossa missão é retratar o Brasil, seja essa informação boa ou ruim, para o governo de ocasião, né? Então, a gente é um órgão de Estado, a gente não é um órgão de governo. A gente começou o censo num governo, terminou em outro, mas entregamos o nosso resultado com todas as dificuldades que tivemos. E assim que saírem os próximos resultados, a gente volta aí também para poder municiar vocês com informações para passar para a população. O IBGE também exercendo aí, né, cumprindo o princípio da transparência aí dos nossos dados, que é importante também, né? Perfeito. Quem tiver dúvida pode acessar. Em relação ao censo, as pesquisas estão lá, estas outras ficam disponíveis ao público também. Também. As pessoas do censo, é o censo2022.ibge.gov.br, mas qualquer pesquisa, se entra lá no site do IBGE, ele já foi um site muito criticado por ser muito complicado de conseguir informação. Agora você vai lá, você digita o nome da pesquisa ou o nome da informação que você quer, ele já vai te orientar lá para você conseguir informações detalhadas, tabelas, séries históricas, publicações gratuitas em PDF que o IBGE também divulga. Está bem mais fácil de conseguir informações hoje em dia pelo site do IBGE. Muito bem, não precisa fazer uma faculdade para acessar o site. De forma alguma, os dados são detalhados. Isso é importante, né? Que bom. Isso. Vocês continuam trabalhando então, né? Continuamos aí, a equipe tá em campo, inclusive finalizando aquela pesquisa nacional de demografia e saúde, né? Que a gente pergunta sobre a questão de filhos, sobre orientação sexual, sobre várias perguntas interessantes aí para ver como é que está a questão da fecundidade, fertilidade. Isso sai por região também, por cidade ou só para o índice nacional? Vai sair por estado primeiramente, mas eu não acredito que eles vão divulgar por município, porque é uma amostra, é muito delicado você tratar esse nível de município. Tá né? certo, perfeito.
Muito obrigada, Pedro, pela vinda aqui. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios. Eu agradeço aí, desculpa aí o tanto de informação que a gente jogou, mas Imagina, a gente que tentou mostrar venha. como é que foi o nosso ano de 2023, né? Agradeço novamente a oportunidade. Obrigado, bom dia a todos. Nós aqui agradecemos, né, pelos dados todos aí. Tudo isso, para quem de repente ficou com alguma coisa que gostaria de ter prestado mais atenção, vai estar no site à tarde, também lá no nosso R9 News. Você pode novamente ouvir a fala do Pedro por lá e ver detalhes. Obrigada, Pedro. Valeu.